Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que nós estamos dando início ao nosso 25º podcast. Estamos chegando longe, mas a glória é todinha de Deus. E como sempre, escolhido aqui um casal muito especial, um casal que representa o reino dos céus. São convidados de honra que têm um grande conhecimento em muitas áreas da vida. Até mesmo porque o intuito do nosso podcast é fazer com que Cristo seja conhecido e levar até vocês o que temos de melhor, Cristo. E hoje eu trago um casal de meu coração, um casal que tem sido um instrumento na obra de Deus, e eu acredito que todos vocês já conhecem, tantos da igreja quanto aqueles do Brasil, porque eles são também influenciadores das redes sociais, mas muito mais do que isso, eles são influenciadores dos céus, né? Trago comigo aqui Juliano, conhecido como JJ, e Tia Elida, um casal muito especial. E junto com eles tem também, nos abraçando, Ana Clara e João Pedro, que é o fruto desse casamento. Deus abençoe vocês, Tia Elida, Deus abençoe Jota. É um prazer receber vocês aqui e eu tenho certeza que hoje nós receberemos uma porção muito especial. Sejam bem-vindos. Amém, meu pastor. Glória a Deus, capitão. Né? Amém. Obrigado pelas palavras, né? É uma honra estar aqui, poder contar um pouco da nossa história, né? Do que Deus tem feito em nós, através de nós, né? E quero aqui também aproveitar e externar a minha gratidão pelo Senhor, pela igreja, né? Sua família. Nós estamos aí no mês de aniversário da igreja. Amém. Né? 15 anos. Então a gente está aí já há um bom tempo, né? Acho que desde o segundo aniversário, no máximo terceiro. Então já é uma caminhada e eu quero glorificar a Deus, externar minha gratidão da minha família, né, pela vida do Senhor, pelo pastor, né, que nos pastoreia com muita excelência. Muito feliz de estar aqui. Amém, meu Jota, seja bem-vindo, você é nosso xodó. Tia, que honra ter você aqui conosco, uma pessoa tão especial, de uma agenda tão apertada. E não é de hoje que eu tento trazer esse casal aqui não, viu? Já tem um bom tempo, mas eu glorifico a Deus pela agenda que vocês têm, né? Por mais que ela é muito apertada, vocês nunca deixaram as coisas mais importantes, o reino de Deus. Tiada, seja bem-vinda. Amém, meu Se pastor. apresenta para esse público e que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no podcast, né, da Fé em Milagres, que é a nossa casa, Amém. é a nossa família, né? Um olá para todos que vão nos assistir, né? E que Deus esteja aqui no nosso meio, né? Ele está aqui no nosso meio e Deus vai nos trazer, né, a revelação do Espírito Santo e vamos aqui compartilhar com vocês um pouquinho de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, no nosso ministério, no nosso chamado. Glória a Deus, e nós vamos aproveitar vocês ao máximo, são dois influenciadores das redes sociais, falam muito bem, se expressam muito bem. O Jota está na área de transporte, com 10 mil seguidores no YouTube, andando esse Brasil todo. Tia está no Instagram com 2 lojas, né? A Desfile e a Delicata, são lojas de renome e de respeito na cidade, com mais ou menos 8 mil seguidores também no Instagram. Então, vocês são muito conhecidos e eu sei que aonde vocês passam nas redes sociais, vocês também deixam muito claro a fé de vocês, o caráter de vocês. Então todos hoje vão conhecer também a história, quem está por trás dos influenciadores, dos empresários que vocês são, por que hoje vocês são bem-sucedidos. Nós sabemos que tudo isso é Jesus, né? E eu quero pegar a história lá do início, né? Nós vamos pegar tudo e trazer até o dia de hoje. Eu acho que eu vou começar com a Tia Elida aqui, porque foi você que foi usada por Deus para ganhar esse rapaz para Jesus e, esperta demais, ganhou também para você, né? Para Jesus e para ser seu esposo. Conta para nós, Tia Elida, como é que foi quando conheceu o Jota, bateu o olho, amor à primeira vista, como que eu vou fazer? Esse rapaz não é crente, eu sou crente. Conta pra gente sem cortes. Então vamos lá, né? Então, eu e o Juliano, nós somos conhecidos desde criança. Desde criança mesmo, a gente sempre morou no mesmo bairro. E assim, ele gosta muito de futebol, né? E eu lembro que a gente estudava na mesma escola e tinha as Olimpíadas, né?
E o apelido dele era Bolinha, né? Olha. Não pelo fato de ser fortinho, mas por gostar tanto de bola. E assim, algo que eu não esqueço é que quando a gente tinha uns 8, 10 anos, né? Teve as Olimpíadas, a escola foi de ônibus para o PTC. E lá na arquibancada eu gritava Bolinha, Bolinha, vai Bolinha. E nunca imaginava que Bolinha. seria o meu esposo, né? Então assim, a gente sempre morou perto. Aí chegou ali a adolescência, juventude. E ele já tava assim de olho em mim, né? Sempre, amor? linda desde sempre. Sempre visionário, né, Jota? Tem que olhar. Então, assim, começou uma amizade, né? E eu achei ele muito legal, muito interessante. E a gente ficou amigo, né? A gente começou a conversar todos os fins de tarde no portão. E aí surgiu o romance, né? Para a glória de Deus. A gente sempre fala assim que Deus une propósitos, né? E o Senhor tinha um grande propósito nas nossas vidas e o Senhor nos uniu, né? E casamos, né? Temos muitos testemunhos, né? Para a glória de Deus. Tivemos muitas dificuldades no início, né? Mas em todas elas o Senhor deu vitória, né? Eu estava desviada quando a gente se casou, mas passando por alguns problemas, eu voltei para Cristo Jesus, né? Para a glória de Deus, o Senhor me curou, né? De toda ali uma situação de depressão. E então, quando eu voltei aos caminhos do Senhor, eu busquei em oração e através do meu testemunho, né? O Juliano começou a ver diferença em mim, né? Então, assim, uma diquinha para as mulheres que não têm o seu esposo ainda convertido, não é tanto o nosso falar, mas é o nosso testemunho e as nossas orações, porque aquilo que a gente não pode fazer, aquilo que a gente não pode transformar, o Senhor pode fazer, o Senhor pode transformar, o Senhor pode libertar. Então, através assim, das minhas orações, do meu testemunho de vida, da minha caminhada com Cristo, né, o Juliano foi resgatado para a glória de Deus e hoje é uma bênção, né? Eu falo assim, quando a gente ora para alguém converter, essa pessoa fica mais convertida que a gente. Eu louvo a Deus por isso, né? E glória a Deus, estamos aí juntos há 21 anos juntos e 17 anos casados. A glória de Eu Deus. lembro quando o Jota chegou na igreja, né? Ele não era famoso ainda, né? Mas sempre foi muito genial, um rapaz muito coração, né? Servo, sempre disposto a servir. E chegou todo tímidozinho, como um bom mineiro, observador, né? E estava vindo de uma recente, convertendo na verdade, né? Deixando o mundo e caminhando com Cristo. E Jota, você imaginava, olhando um pouco no retrovisor, você que usa muito retrovisor, mas no retrovisor da sua vida, que aquele antigo Bolinha, que teve uma passagem no mundo secular, um dia seria um homem de Deus, referência de uma igreja, como você se tornou? De modo algum, né, pastor? De modo algum, com toda a humildade que a gente tem. Eu nunca imaginei, porque a gente sabe também que existe um processo. E por mais que naquele momento, né, a gente pudesse ali receber uma palavra que seria o que somos hoje, talvez por não saber do processo e às vezes não acreditar, né, então assim, de maneira alguma eu imaginava. Então a gente veio, né, eu converti aqui na igreja, né. Graças a Deus. Né, então assim, a segunda igreja, né, que eu fui, né, porque quando a Aida voltou, esse processo que ela disse aí, que ela voltou para os caminhos do Senhor, ela ia na Assembleia e eu fiz algumas visitas lá e depois a gente recebeu o convite para vir aqui através, né, da evangelista Veridiana. E assim foi, né? Eu vim, gostei. No primeiro culto a Aida falou assim, e aí, amor, a gente ia embora ali, e aí, amor, você gostou? E tal. Eu falei, amor, que acho que dá pra gente voltar, né? O pastor Lélio sempre muito também recebendo as pessoas sempre com muita alegria, com muita questão, né? Eu lembro que o senhor me apresentou, né? A Veri deve ter dado um recadinho lá, veio um casal, né? Claro. De amigos meus.
Então aquilo marcou muito a recepção, né? Pastor Carlos ali também sempre. Então eu comecei ali o meu processo, né? Eu comecei a vir na igreja, eu acredito que em maio, se eu não me engano, de 2012, e em dezembro eu batizei, né? Abri mão de muitas coisas seculares, né? A bebida, Deus me tirou, foi tirando essas coisas, né? Então assim, um processo, acredito, até rápido. De maio até dezembro eu já estava liberto. E daí para frente a gente começou a receber, né, de Deus o chamado, o entendimento, e estamos aqui hoje, né, depois desse tempo. Eu glorifico muito a Deus pela vida de vocês dois, também dos filhos. Nós vamos falar daqui a pouquinho da Aninha e do João Pedro, mas eu quero destacar aqui para quem está nos assistindo a cumplicidade de vocês, porque tem 12 anos, né? 13 anos, 12 anos que eu conheço essa história, conheço vocês e agora vou conhecer detalhes da história. Eu sempre vi vocês muito cúmplices um do outro, amigo um do outro, o Juliano honrando a Hélida, honrando o Juliano, e eu me lembro quando vocês moravam no bairro Santa Luzia, vocês tinham uma casa muito organizada, sempre abriram as portas para a igreja também estar realizando algo espiritual na casa de vocês, como célula, culto e assim por diante. Mas quando a gente olha 12 anos atrás para a tia Hélida e o diácono Jota, nós não imaginávamos o agir que Deus ia fazer na vida de vocês. Porque a gente fala muito aqui na Igreja da Fé e da humanamente falando, né? Se nós observarmos ou usarmos o jargão humanamente falando, vocês hoje não estariam onde está. Por mais que são trabalhadores, fiéis, honestos, bons naquilo que fazem. Mas olha o que Deus fez em 12 anos na vida de vocês. Nós podemos destacar aqui várias conquistas. Mas vamos destacar uma conquista muito importante. Um casal de filhos. Que filhos preciosos que vocês têm, criados na presença de Deus. A Aninha faz parte da dança. O João Pedro envolvido em todo o contexto da igreja. Vocês imaginavam que um dia Deus iria mudar de vez e bruscamente? Porque quem conhece vocês há 12 anos e vê vocês hoje, é uma mudança brusca. Vocês imaginavam isso tão rapidamente? É verdade, meu pastor. E assim, só voltando um pouquinho... Fica à vontade, Jota. Volta, dá ré, faz o que você quiser. Mas assim, é muito importante a gente destacar também, né? Assim, quando o senhor falar onde a gente está hoje, né? Como casal, como família. Muito importante destacar que no início do nosso casamento, né? Eu ainda não havia convertido. Quando a Ana Clara nasceu, eu converti quando ela já estava com mais de 1 ano de idade. Então eu tenho total certeza de que se eu não tivesse aceitado Jesus, se eu não tivesse deixado Jesus entrar na minha casa, na minha vida, deixando Jesus me moldar, nem casados hoje nós estaríamos, muito provavelmente. Né? Desde o início ali, a gente já, o primeiro ano de casado, por mais que essa cumplicidade, mas sem entendimento. Então é importante destacar, né? Um casal ele precisa ter Jesus no centro. Amém. Ele precisa ter Jesus para capacitar, né? Para capacitar, para ajudar a gente a vencer o dia a dia. Nós sabemos que, né, uma relação a dois, ela é desafiadora. Né? 2 pessoas diferentes, um homem e uma mulher. Então eu quero aqui destacar e reconhecer, né? Glorificar a Deus, porque sem a minha conversão, nós não estaríamos hoje, acredito que nem casados. Então, aí já tínhamos a Ana Clara, né, veio crescendo na presença do Senhor, depois veio o João Pedro, e ter, né, os filhos na presença do Senhor, ainda mais nos dias de hoje, é um grande privilégio, é um esforço, exige dedicação. Por mais que nós estamos num contexto da igreja, inseridos na igreja, nós precisamos dedicar tempo, nós precisamos dedicar o ensino a eles. Não é só porque nós estamos aqui que eles são uma bênção, né? Então exige a gente cuidar deles, com muita dedicação, com muito empenho, com muito amor, que a gente ama eles muito. Então, mas é um privilégio, né, meu bem? Quando o senhor fala assim que os nossos filhos são exemplos e traz muito orgulho para a gente, né, meu amor?
Muito. Eles são uma bênção. Eu lembro quando Paulo escreve a Timóteo, um jovem líder, né? E Paulo fala assim: aquele que não cuida dos seus, da sua própria casa, dos seus próprios familiares, ele nega a fé e é pior, é um descrente. Uhum. Então, assim, o nosso ministério começa no nosso lar, né? Quando o senhor fala também da nossa cumplicidade, é porque nós permitimos, né, ser moldados por Cristo. E Jesus está no nosso meio. Só com Jesus no meio, há uma grande transformação. Então, o nosso ministério primeiro é no nosso lar, né? E se os nossos filhos hoje, né, sempre, né, foram criados na igreja e nos traz orgulho, é porque nós vivemos em Cristo Jesus e ali, né, o João Pedro e a Ana Clara, eles têm o espelho deles é eu e o Juliano, né? Então, assim, eles veem em nós, né, esse amor a Cristo, né, essa fidelidade ao Senhor, e eles seguem na mesma pegada. E eu falo assim, os filhos serem bênçãos é porque eles veem um pai e uma mãe tendo um casamento saudável e feliz, né? Exatamente isso que nós estamos destacando aqui. A glória é toda de Deus, né? Nós rendemos isso a Deus. A boa conduta dos filhos. Por quê? A Bíblia nos ensina assim: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Os meninos só chegaram aqui realmente porque Cristo está no centro e a conduta de vocês. Por quê? Eu sei que vocês tiram tempo para eles. Você tira tempo com João Pedro. Vira e mexe, você está levando eles em viagens, mesmo que sejam próximas. Está tirando tempo para andar de trolha, andar de bicicleta, brincar de futebol. A Aninha já está seguindo seus passos na loja, falando muito bem também. O que é isso? Bondade de Deus. Bondade de Deus, e vocês como pais entenderam a responsabilidade cristã para a condução de filhos. Porque, tia Elda, você falou algo muito, muito legal, muito profundo. Eles assistem vocês. Hoje, é quase que repetidamente, eu deparo com filhos que não desejam constituir família. Por quê? Frustração interna. Eu dizia ontem para um amigo que não adianta curar os enfermos de fora. Nós temos que curar primeiro a nossa casa. Se a nossa casa está curada, iremos curar espontaneamente os de fora. Então é por isso que eu quero destacar a vida de vocês, porque eu conheço vocês dentro de casa. Eu sei da conduta de vocês dentro de casa. Estamos vendo os frutos, quem? Os filhos. E além dessa boa conduta em casa, eu também conheço a conduta de vocês na igreja. Ou seja, a primeira igreja, família, casa, filhos, esposo, mulher, esposa. A segunda igreja, onde nós congregamos. E já parou para observar o nível de entrega de vocês no reino de Deus? E Jesus, ele disse assim para Pedro. Pedro falou assim: mestre, o que nós ganharemos de largar tudo e te seguir? Ele disse: Pedro, você ganhará 100 vezes mais nesta vida e a vida eterna. Então, além de terem um casal de filhos saudáveis, vocês também têm a bênção de Deus, de conquistas, material, que também faz parte do reino. Deus também, ele quer prosperar o povo dele. É bíblico. Isaías 1,19, o Senhor diz: se quiserdes e me obedecer,
me obedecerdes, vocês comerão o melhor. Então hoje nós temos aqui vários testemunhos. Família, filhos, casas, empresas, móveis, imóveis. Por quê? Bondade de Deus. Fale para nós. Como é bom viver debaixo da bondade de Deus. É uma bênção, né? A graça de Deus. Eu estou fazendo pergunta fácil. Ela nos capacita, né? Nos encoraja, né? A viver os propósitos de Deus, né? E a gente entende que tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer para a glória de Deus, né? Se for para glorificar a Deus, a gente faz. Se não, né? É perca de tempo. Então, assim, quando o senhor fala dessas conquistas da família, isso é muito bom, né? A gente poder conquistar, né? Além de servir o reino de Deus, né? Servir a Deus, conquistar, porque a gente também tem sonhos, né? A gente também tem planos. E o Senhor, Ele tem sido muito bom conosco, né? Ele tem nos abençoado, nós conseguimos, né, a nossa casa, trocar de casa, né? Era algo que a Elida queria muito, né? Por um tempo, e eu não tinha muito esse desejo, né? Vamos falar aqui, por exemplo, da casa. E algo que a gente tem que destacar aqui também, pastor, que precisa haver concordância, né, entre o casal, cumplicidade. Né? Cumplicidade, a concordância, né? Amós fala que como andaram dois juntos, se não houver acordo entre eles. E nesse detalhe da casa aí, por um tempo eu não estava concordando com a Elida. Ela queria eu acomodado onde que a gente tinha, né? Mas quando a gente decidiu orar juntos por esse propósito, as coisas aconteceram, né? O milagre aconteceu. Então, isso em todas as áreas da nossa vida, a gente tem andado em concordância, né? Um orado pelo outro, sonhado os sonhos do outro, né? Assim, entre aspas, né? Porque quando a Elida vai abrir uma segunda loja, é a gente que vai abrir, mas é um desejo que vem do coração dela. Isso. E então a gente tem feito isso com muita cumplicidade, essa concordância, e o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem aberto, né, as portas, tem nos abençoado grandemente, né? É verdade, sim. A vida abundante é promessa do Senhor, né, para aqueles que o seguem, para aqueles que o amam, para aqueles que o temem. Então o Senhor sempre tem o melhor para nós, né? Mas o mais importante é o que o Juliano está falando, é ter a concordância. Primeiro, a gente tem um plano, a gente tem um sonho, a gente tem um projeto. Vamos orar juntos, né? Esta é a vontade de Deus. Isso vai glorificar o nome do Senhor, porque primeiro nas nossas vidas é o reino de Deus. Primeiro é o Senhor. Depois, né, o Senhor vai acrescentar as demais coisas sobre as nossas vidas. E a gente vive isso a todo instante, né? O Senhor, Ele sempre acrescenta além daquilo que nós esperamos, né? Porque o Senhor, Ele é maravilhoso quando a gente é temente a Ele e espera nele o tempo dele. E não é com a força do nosso braço, né? É com a fidelidade do Senhor, é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, é a bondade do Senhor sobre as nossas vidas, né? É esperar em Deus. Amém. Eu estou aqui enquanto vocês falam, buscando cenas na minha mente e falando ainda de milagre. Eu me lembro de um tempo que a Aninha era pequenina, né? E vocês tiveram um laudo que preocupou muito naquela época, né? De uma enfermidade, e não é de não se preocupar. E foi um período também que, em concordância, né? Houve ali um período de oração. Sim. Desde quando eu estava grávida da Aninha, né? Eu sabia que Deus tinha, assim, algo muito especial na vida dela, um propósito muito grande, porque desde o início, assim, da gravidez eu tive algumas dificuldades, né? Eu tinha útero infantil, transverso, e eu não sabia. Então a médica me falou assim, olha, a partir do 5º mês a sua filha vai nascer a qualquer momento. E eu já tinha São voltado... São notícias que preocupam, né, tia Elida? Muito, ainda mais primeira gravidez, né? E eu tinha acabado de voltar para Cristo Jesus e muita fé, eu falei assim, a minha filha vai nascer de 9 meses, né? E isso também foi um testemunho que gerou a vinda do Juliano para Cristo. Então Deus permite algumas circunstâncias, né?
para trazer vidas para ele, né? E esse é um testemunho que trouxe o Juliano para Cristo também. Então, ali chegou o 5º mês, a médica me falou: Hélida, aconteceu um milagre. Olha aí. Seu útero está normal, está desenvolvendo junto com a criança. Então, assim, vamos tentar segurar até o 7º mês, né? Que tá evoluindo bem. Não, a gente vai chegar nos 9 meses. Amém. Né? Isso é fé, né, Tia Hélida? Fé. Sempre muita fé, sempre acreditando que Deus tem o melhor para nós e que Ele vai cumprir todas as promessas que Ele tem para nós. E ela nasceu de 9 meses, para a glória de Deus. Perfeita. Perfeita, saudável, gordinha. E com 6 meses de vida, a Ana teve pedra nos rins. Imagina, um bebê com 6 meses, pedra nos rins. E ela era um bebezinho muito boazinha, não chorava forte, nem nada. E o médico falou assim: olha, quando ela for expelir essa pedra, ela vai ter um choro muito forte. Ela vai ficar muito chorona, vai ser difícil, talvez seja necessária uma cirurgia. E aí eu já entrei com campanha de oração e jejum, juntamente com meu esposo, né? Mais um chamado aí de Deus, né? Para ele estar bem porque firme nessa com época é Jesus. importante que eu ainda não estava, né? Não, ainda você nem no não processo tinha. de conversão, né? Eu ainda não havia visitado a igreja. É isso que eu falo. Então, assim, gente, não murmure nunca, né, de algo que você está passando, porque Deus tem propósito em todas as coisas e Ele é fiel para nos dar a vitória quando a gente tem fé, né? Então, aí, essa pedrinha a gente fez outro exame e essa pedrinha tinha desaparecido. Mais um milagre. Mais um milagre, porque ela não teve nenhum choro forte. E eu sempre olhava e falava: Aldinha nunca teve nada. Então, assim, foi mais um milagre de Cristo na vida dela. E com 1 ano e meio, como o senhor relembrou aí, né? O Juliano já estava na igreja, né? Já estávamos firmes, né? Na igreja. E Deus me mostrou tudo antes, meu pastor. Tudo antes. Deus me mostrou que a gente ia fazer um exame, que esse exame não ia dar legal. Me mostrou eu desesperada. Deus me mostrou tudo antes, assim, em visão. E quando eu fui buscar esse exame, eu já sabia do que iria acontecer. Deus já havia me mostrado. E quando eu mostrei para o médico pediatra, que foi o meu pediatra e agora era o pediatra da Ana, ele é tipo da família. Ele ficou muito assustado. Ele falou assim: olha, eu vou ter que mandar a sua filha para um especialista de sangue. Porque eu não vou confirmar que ela está com leucemia, mas ela está muito perto. E na hora eu falei assim: eu já sabia, Deus me mostrou, mas Deus vai reverter esse quadro. O que pode ser feito, doutor? Tem alguma coisa que pode ser feita? Tem um remedinho que ela vai tomar durante 15 dias. Se as plaquetas subirem, a gente descarta. Se não subir, ela não pode baixar nem um ponto a plaqueta. Nenhum ponto. Eu falei: mas como que eu vou esperar 15 dias sem saber se está baixando ou se está aumentando? Aí ele falou, né? Ele, como da família, é o que você falou. Você não acredita que Deus vai reverter? Eu falei: creio. Ele vai reverter. Eu falei assim: então eu vou usar a minha fé. E dentro de 15 dias a gente vai repetir esse exame e ela vai estar curada para a glória de Deus. Claro que há uma preocupação como pais, né? Claro. Não tem como, né? Aí foi 15 dias, que todos os dias, né? Eu lembro que o senhor nos visitou nesse tempo. Eu estive lá, eu lembro. Mais perfeito. o pastor Décio. E a gente orando ali, orando em jejum, em oração e crendo sempre que Deus ia reverter esse quadro. Né, foram 15 dias de angústias, mas de muita fé que Cristo estava presente, que Cristo tinha um propósito na vida dela, né, meu amor? Eu lembro que todo momento que a gente ia dar o remédio, né? A gente orava antes, assim, apresentava, porque era um recurso, mas a gente sabia que era Deus que ia fazer, né? Claro. Então eu me lembro que perfeitamente. A gente orando, 15 dias a gente orando. Antes apresentava aquele remédio ali e falava: Senhor, nós vamos dar o remédio, mas o Senhor vai trazer a cura, né?
Então foi mais um milagre na vida Foi, da em Aninha. 15 dias a gente repetiu o exame, as plaquetas dela multiplicaram, dobraram. Glória a Deus. Dobraram verdadeiramente. E assim, para a glória e honra de Deus, eu falei assim, eu vou esquecer esse episódio, a Aninha nunca vai ter nada. Não. Ela é uma menina totalmente saudável e já vai completar os 15 aninhos E dela. linda, né? Linda, Aninha. Uma bênção de Deus, muito amável. Ela é uma Vivenciamos também um milagre na vida de João Pedro, né? vários A vida milagres. de vocês é de milagres. Muitos milagres, muitas vitórias para a glória de Deus. O João Pedro também foi no parto, né, tia Eda? No parto. Que você também. vivenciou também um milagre Também. com o João Pedro. Foi no ano de 2015. 13. 13. Nasceu em dezembro de 2013. 2013, eu me lembro, como que se fosse hoje também, Tempo nós bom, reunidos ali próximo do hospital, na esquina do hospital, momentos de tensão, né? E tá aí o João Pedro com seus 11 anos, né? Completa agora, né? Em dezembro. 11 anos, saudável, inteligente, Demais. disposto. Espero Um grande milagre também aconteceu. também. E nós temos aqui muitos pontos milagres. a pontuar, né? Muitos milagres. Mas eu quero também não destacar somente cura, somente coisa material, a glória de Deus. Mas vocês também tiveram o privilégio de caminhar como auxiliares do pastor Carlos e da irmã Clerismar no nosso encontro de casais aqui da igreja. E num determinado momento desta caminhada eles passaram o bastão para vocês e hoje vocês estão aí à frente, né? Já há alguns anos. Eu creio que depois da pandemia, né? Antes da pandemia, vocês assumiram o departamento, o Ministério de Casais, que é um dos ministérios tão importantes hoje na vida cristã, que é lidar com o casamento. Vamos falar sobre isso, da honra de estar à frente do ministério, os desafios de estar aconselhando casais, organizando algo a favor do crescimento da família. E quem está nos assistindo até agora, com certeza sabe que vocês têm autoridade para falar disso. Casais e família, porque vocês vivem isso na pele. Como o senhor bem disse aí, né? Logo que a gente veio para a igreja, eu me batizei, eu acredito que no primeiro ou no segundo ano, acho que no primeiro ano já, surgiu esse convite, né? Já tem 11 anos já. Do pastor Carlos, mas da irmã Clerismar, de a gente auxiliar eles no departamento de casal. Eles haviam orado muito e Deus mostrou a gente para eles. E a gente aceitou, né, com muita alegria no coração, esse desafio, né, sem saber direito o que era, como que seria. Mas eu quero também destacar aqui que esse tempo, né, que eu estive ali bem próximo do pastor Carlos, eu aprendi muitas coisas, né, no meu casamento hoje, coisas que eu faço, eu aprendi de estar ao lado dele. Sendo discipulado ali, né, porque o exemplo, ele arrasta. É, né? O que nós falamos dos filhos agora há pouco, né? Então, andando ali com o pastor Carlos, né, de perto, não tinha como eu fugir dessa responsabilidade. Então, eu louvo muito a Deus, viu, pastor Carlos, pela sua vida. O senhor sabe disso, sempre um beijo, falo Carlinho, isso, né? Clerismar também. Cléris. E foi um período muito bom, onde nós aprendemos muito. Caminhamos muito tempo junto com eles. Foi muito aprendizado, né? E o pastor Carlos falava assim, não, uma hora eu vou passar o cajado para vocês. E a gente, né, sempre às vezes se sente incapaz ou não tão preparado, né? A gente sempre falava, não, a gente vai estar sempre junto. Mas chegou esse momento, né, que eles passaram esse bastão para a gente e estamos aí. Como o senhor disse, né? Existem alguns desafios e a família, sem dúvida, né, é um projeto de Deus, é algo que o inimigo, né, se a gente pode dizer assim, tem tentado muito contra a família, contra os filhos, contra o casamento, né, principalmente nos dias de hoje. Então esse trabalho com os casais, ele é muito importante, é algo de Deus mesmo, né, eu vejo dessa maneira. Mas, te cortei, Não, perdão, Jota. Tia Eda, pegar esse bastão não é só estar à frente de um ministério, mas pegar um bastão, né, de um casal que ensinou vocês e vocês seguirem, eu creio que é um bastão de muita responsabilidade. Lidar numa área sensível, que é casamento.
vocês se tornaram conselheiros de casais. Como que é lidar com essa responsabilidade aí? Sim, primeiro é uma grande honra, né? Trabalhar com famílias, é aquilo que eu falei. Primeiro, o ministério começa em nós, né? E graças a Deus a gente vive um casamento feliz e saudável. Eu falo assim, né, amor? Cada ano que passa, a gente tá mais... carinho dele, Tiana, apaixonado. Cada ano que passa, o nosso casamento tá mais feliz, tá mais saudável. A gente se ama cada dia mais, né, meu amor? Mais apaixonada cada dia. A gente fica longe, saudável. Então, assim, muita gente fala assim, o casamento com o passar do tempo... Desgasta, vai ficando ruim. Não, o nosso, para a glória de Deus, fica cada dia melhor. Por quê? Porque nós temos o Senhor no nosso meio, né? E a palavra de Deus fala, o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade, né? Então, assim, trabalhar com casais, para mim é uma grande honra, e cada dia mais eu tenho certeza desse ministério em nossas vidas, porque a gente quer passar aquilo que a gente vive para as pessoas, e tudo que a gente vive é para a glória do Senhor, é pelo Senhor, né? E eu falo assim, os casais, é muito importante estar vindo nos encontros de casais. O encontro de casal não é só para um casal que está com problema. É para todos. É para todos, né? Ali você evita viver um problema à frente, né? Você já escuta ali um testemunho de vida. Quando você chegar a viver aquela situação, você vai saber como agir. E é o próprio Deus falando através das nossas vidas. Então ali é importante estar vindo nos encontros de casais, porque a gente aprende muito, assim como a gente foi muito edificado. As pessoas que são frequentes sempre dão testemunhos, né, de como tem tido a sua vida mudada. Ali é uma grande responsabilidade, e eu e Juliane sempre bate na mesma tecla, que um casal, quando chega a ter um grande problema, é porque começou dos pequenos problemas, que vai se ajuntando e de repente vira um gigante. Por isso é importante o casal ser amigo, ter um diálogo, né? E não deixar as coisas pequenas se transformar em grandes problemas, né? Ter ali uma unidade, né, amor? Um diálogo. E sempre tá discutindo a relação, né? Claro. É preciso. É necessário, né? É necessário, porque às vezes a gente se acomoda, né? Vamos supor que a gente tem uma conversa hoje, alinha algumas questões, mas com o decorrer do tempo começa a sair fora do trilho. Então é sempre importante manter esse diálogo. Aquilo que você acha que não está bem no seu casamento, que o seu cônjuge não está fazendo, você tem que falar com quem? Com ele, né? Com o esposo. Diálogo aberto. Diálogo aberto. Eu falo muito da maturidade. O casal ele tem que ter maturidade, né? O homem ou a mulher tem que ter maturidade para ouvir, para ser cobrado. Olha, meu esposo, você não está fazendo tal coisa que é sua responsabilidade, precisa melhorar. Então a gente tem que ter essa maturidade para ser cobrado, né? Eu vou cobrar da Herda, ela tem que ter maturidade, entender a cobrança e aceitar, né? Então eu falo muito dessa maturidade que precisa existir no casal, né? Para esse diálogo, porque se entrar em um diálogo sem maturidade, sem entendimento, não vai resolver, vai aumentar o problema. Deus sempre usa de todas as maneiras para tratar algo em nós. E eu acredito que nesses anos que vocês estão aí à frente, diretamente ou indiretamente, quando vocês estavam auxiliando o pastor Carlos, mais a irmã Cléris, vocês já devem ter pegado alguns casos tensos ou, humanamente falando, complicados, e que através de um agir de Deus houve restaurações. Sim, meu pastor, assim, a gente faz tudo diante do Senhor. Então, assim, sempre que a gente vai preparar, né, um encontro de casais, a gente ora e pede a Deus a palavra, né, a ser ministrada. Tem todo um preparo, né? Tudo. E a gente sempre ora também qual dinâmica, né, a gente vai fazer. Tem vezes que Deus muda ali na hora. Né? E a gente sempre ora e pede a Deus para que aqueles que forem participar é aqueles que precisa tratar
tal. Cada caso. Vai falar Isso. diretamente, né, com E, eles. e a gente fica assim maravilhado, né? Sempre com Deus. O quanto Deus está presente. O quanto Deus se move ali no nosso meio. Às vezes, assim, o Juliano vai dar a palavra e eu vou fazer a dinâmica, né? Aí eu tô em oração, ele tá em oração. E quando a gente chega, a dinâmica tem tudo a ver com a palavra, sem nós ter se comunicado. É uma dependência de Isso. Deus, hein? Até o louvor, né, que a Lília e o William que tá nos ajudando agora, também, né? Então, encaixa tudo ali, é o Senhor mesmo em nós. E todos aqueles que querem têm sido mudados. Sim. É muito importante, igual o Jota acabou de dizer, essa maturidade. Não, eu quero mudança no meu casamento. Eu quero priorizar o meu casamento, a minha família. Porque às vezes as pessoas focam tanto em não perder dinheiro e bens materiais, está perdendo o que tem de mais valor. Família, filhos, cônjuge e assim por diante. E aqui nos encontros de casais é tão família que eu acredito que quem ouve sai daqui meditando e valorizando a família como sendo o algo mais importante que nós temos. Então, quando uma pessoa deseja e quer, nós temos tido testemunhos aqui de transformações. Nós aqui somos um fruto disso, né? Eu costumo dizer assim, quando eu estou conversando com alguém, né, mais no particular, assim, eu acredito que depende muito do querer, né? A gente precisa querer. Então, em um determinado momento, eu quis ser melhor, né? Eu quis fazer melhor pela minha família. Então, quando, igual você falou, quando a pessoa decide, quando ela se propõe a melhorar, Deus se encarrega do restante, né? Porque não é nem tanto por nós mesmos. Deus é que nos capacita, a graça dele é que nos capacita, né? Porque se a gente olhar hoje para mim e para a Hélida como casal e como a gente era, né? Como eu disse no início, talvez a gente não estaria aqui. Agora, a partir do momento que nós nos propusemos, nós nos dispomos a ser melhores um para o outro, todos os dias nós estamos melhorando. E o Senhor, ele vem com a graça, né? Eu falo assim, sempre nos encontros de casais, às vezes a gente dá um testemunho, fala, eu estou melhorando, né? Eu estou buscando melhorar. Porque a gente tem sempre mais a melhorar. Então, o primeiro ponto é querer. E o Senhor, ele vem fazendo todas as coisas. E quando o Senhor fala assim que da dificuldade, de casos, né, às vezes difíceis, né? A gente tem que pensar muito, né? Quando Jesus, ele é questionado ali a respeito, né, do casamento, do divórcio. E ele volta lá no princípio, né? Como que Deus criou? Deus criou o homem, a mulher, uniu, e que o homem não separe. Então, a gente precisa olhar para o passado, olhar para como Deus criou, né? E trazer para a nossa vida. E um outro detalhe, nessa questão dos desafios, né? De, às vezes, um perdão, é que naquele tempo as pessoas não tinham o Espírito Santo, né? O profeta, ele diz assim que o Senhor, ele ia tirar de nós o coração de pedra e colocar um coração de carne. Então, nós precisamos sempre olhar para os problemas, para as dificuldades, né, entre o casal, crendo que o Senhor, ele pode restaurar, e ele restaura, né, e precisa haver o perdão, né? Então, quando o casal, ele se dispõe, ele entende esse propósito de Deus, né, que nós temos o Espírito Santo, né, que habita em nós e que nos condiciona a perdoar, nos convence. Então, aí essas questões que aparentemente, ou dizendo humanamente falando, são impossíveis, o Senhor faz. Mas nós precisamos entender Deus, o que Ele quer da gente, né? Então é muito importante deixar Deus agir. E essa vida de dedicação, né, ela não tem beneficiado somente quem ouve, mas quem serve. E Jesus, ele, em todo o tempo, ele deixou muito claro que maior é aquele que serve. E Deus colocou vocês numa posição de servir. Hoje vocês estão aí à frente do Ministério de Casais, fazem parte do diaconato, e hoje vocês têm a honra de ser o casal responsáveis, ou o casal responsável por organização da mesa da Santa Ceia.
através desse coração de servir, Deus tem retribuído a vocês. E hoje, algumas retribuições, e vocês nunca fizeram nada por troca, eu sou testemunha viva disso e defensor ocular de vocês. Eu fico muito grato, tia Elda, quando eu vejo você como uma das empresárias de destaque da igreja. Destaque por quê? Não só financeiramente, de caráter, de trabalho, de devoção. Eu me lembro que você já estava com a delicada desfile, né? Com desfile, e me perguntou: meu pastor, estou querendo abrir a segunda loja, o que o senhor acha? Eu disse a ela: se não roubar o seu tempo com Deus, abra. E nasceu a Delicata. E hoje você é empresária na área de modas e também na área de beleza, né? Podemos dizer assim. Fala um pouco pra gente. Como é ser uma pessoa tão dedicada a Deus, que consegue conduzir 2 lojas e ainda administra muito bem suas redes sociais, que é uma rede social que glorifica Jesus. Tem as suas lives de venda, que por sinal vende muito. Sabe como que eu vejo isso, tia Eda? Provérbios 10, 22. A bênção de Deus está te enriquecendo, sem trazer dores. Conta pra gente. É verdade, meu pastor, eu lembro direitinho, assim, quando eu fui mudar de cômodo, porque a desfile era num cômodo bem pequenininho, né? Eu lembro. Então, quando eu fui mudar, né, pra esquina, para um espaço maior, e eu pedi ao Senhor que viesse para orar, né? Ali era um ponto que não parava nenhum comércio, e o Senhor orou exatamente nesse versículo. E eu coloquei muito isso no meu coração, né? Porque o Senhor, Ele tem bênçãos pra gente e sem dores, né? Quando tudo é feito para Ele, quando tudo é feito debaixo da direção de Deus. E eu sempre falo pro Senhor, eu falo assim: Senhor, tudo é pro Senhor, né? Não é um trabalho. Ali eu também faço a minha missão, a minha obra de Cristo, né? Porque várias pessoas vão ali e eu sempre tenho a oportunidade de levar a palavra de Deus, de trazer uma palavra de esperança. Então, eu vejo que assim, Deus tem me honrado, sempre me honrou. Nunca faltou nada para me honrar com os meus compromissos. Deus sempre tem nos abençoado. Por quê? Porque o meu propósito ali não é somente o trabalho, né? É levar Jesus para as pessoas, né? Então, assim, eu vejo a mão de Deus a todo instante e eu peço a Deus: Senhor, não me deixa cansar. E o Senhor, Ele faz isso. Eu vivo isso, meu pastor, porque é cuidar de 2 lojas, de 2 crianças, da casa que eu não tenho ajudante. Do digníssimo. Do meu digníssimo, dos meus pais. E eu tenho um ministério na igreja, né? O diaconato, os casais. E eu vejo Deus em mim a todo instante, né? E eu não murmuro. Eu já levanto dando glória a Deus e aleluia. É mais um dia que o Senhor fez para mim fazer a obra dele a cada passo que eu der, né? E assim, eu amo o meu trabalho, porque eu estou com pessoas a todo tempo. E ali não é somente um comércio, é um compartilhar de experiências. Nós né? temos até que mandar um abraço para sua funcionária. Isso, para a Ângela. Ângela, um abraço para você. E para outra gerente lá, Ana Clara. Então, assim, eu vejo o mover de Deus. Deus tem um propósito em todas as coisas, né? Deus tem um propósito no desfile, que já está aí há 13 anos, a Delicata começou agora. E Deus sabe que tem outra sementinha lá no meu coração, que se for da vontade de Deus, vamos expandir mais para a glória do Cristo de Deus. Que te aguarde. Patos de Minas que te aguarde. E assim, eu amo estar com pessoas, eu amo conversar, ouvir histórias de vidas. E assim, é tudo para glorificar o nome do Senhor mesmo. Amém. E não é diferente na vida desse youtuber, né? JJ, que há alguns anos atrás, com muita fé e com muita dedicação, porque vocês, além de muitas qualidades que nós estamos destacando aqui, né?
da presença de Deus sobre vocês, uma delas é a dedicação, porque vocês trabalham muito. Eu lembro quando o Jota comprou o primeiro caminhãozinho dele, o 608 amarelo, conhecido e registrado como Bob Esponja. E esse garoto começou a fazer fretes, né? JJ Fretes. E se ele tivesse pensado um pouquinho mais, ele já ia colocar JJ Transportadora, né? E começou com o Bob Esponja. Do Bob Esponja ele rodou boa parte do Brasil. Do Bob Esponja ele pulou para o Sonic, que já era uma grande conquista. E do Sonic hoje ele está no Silver, que é um Mercedes 2023, né? Para a glória de Deus. Jota, você tem rodado muito, tem rodado o Brasil, tem muitos amigos no Brasil inscritos no seu canal, e também para onde você vai com muita responsabilidade, levando a palavra de Deus nos seus transportes, rodando as madrugadas de dia, de tarde, de noite. Já foi no Paraguai, né? Também. Paraguai, muitos estados brasileiros. A bênção de Deus é que te enriquece. A bênção, né, e não te acrescenta dores. E a gente volta no propósito, né? Eu me lembro que meu pai estava vindo para a presença Seu de Deus. Gilbercino, um abraço, senhor. Meu pai vindo para a presença de Deus, e a gente às vezes muito falho, né? E eu pensava, mas como que vai ser? Meu pai converter, ele faz tal coisa há tanto tempo e que ainda é errado aos olhos de Deus. Como que vai ser isso? E numa conversa bem despretensiosa, né, de família, lá numa reunião de família, o tio Daeda, o tio Luiz, né, um abraço pro tio Luiz também, que incentivou e ajudou bastante. Nasceu essa conversa, né, de comprar um caminhãozinho 608 que fosse, né, para quem sabe de caminhão, um caminhãozinho idoso, né, bem simples. E a gente começou, eu abracei essa ideia. Vou comprar um caminhão, vou chamar meu pai para ser meu sócio, e ele larga lá o que ele tem que largar para seguir Jesus, e a gente vai seguir em frente, né? Então eu vi ali um propósito de Deus nessa mudança, tanto na minha vida quanto na do meu pai. A gente começou junto com o caminhãozinho, depois a gente se distanciou um pouquinho, que ele foi mexer com a chácara, que ele tinha vontade, e eu segui, né? Com muita graça, com muita dedicação, né? A bênção do Senhor. E os anos passaram, né? Já vai fazer 6 anos que eu estou trabalhando com fretes, com os transportes, como o senhor disse, né? Viajando, né? O Brasil inteiro. Uma palavra que o senhor deu para mim, né? Eu lembro quando o senhor falou assim, você vai viajar o Brasil inteiro. E eu, amém. Bora, né? Para cima. Então, assim, tem sido uma bênção, né? A questão do canal também, né? Do YouTube. Eu comecei de uma maneira bem despretensiosa, mais para ser uma divulgação, porque a gente sempre tirava uma foto, né? Tô aqui, eu venho daquele tempo que o pessoal falava assim, quem não é visto não é lembrado. Então eu ia naquela pegada, postava um stories e comecei a postar esses vídeos com o intuito de passar algum tipo de experiência, de ajuda para alguém, né? E foi crescendo, hoje a gente está com, né, mais de 10 mil inscritos. Às vezes eu encontro com pessoas, né, testemunho, testifico, igual o caminhão que eu estou hoje, que é um milagre de Deus, né, assim, nunca imaginava, por mais que eu poderia ter esse sonho de ter um caminhão novo, né, não era prioridade, não estava no meu coração como prioridade, mas o Senhor trouxe isso, né, o Senhor me deu essa oportunidade, respondendo, né, a uma direção de Deus. Deus já havia usado, né, o pastor Fernandes mesmo para falar comigo a respeito de um caminhão novo. O Senhor já havia falado comigo algumas vezes, né, como o Senhor bem disse, acho que já passou da hora, vamos? Né? Então assim, mais um ato de fé, né, pastor? Um ato de fé, porque tal do humanamente falando aí, né, e quem me conhece, quem segue o canal, né, é um nó na cabeça dessas pessoas, que às vezes não conhecem Jesus, que às vezes não tem esse entendimento da fé, o que é a fé, o que é viver pela fé. Então hoje, depois de 5 meses, né, com esse caminhão, que é uma bênção, é a bondade de Deus, seguindo a direção de Deus, né, aquilo que o Senhor colocou para a minha vida. Mas estou muito alegre, muito feliz. E por onde eu tenho passado, né, que eu tenho a oportunidade de encontrar com alguém. Ontem mesmo eu encontrei com um amigo lá inscrito no canal, eu já conversava com ele há bastante tempo, pelo WhatsApp. Passei lá rapidinho, porque eu estava com pressa, eu fiz questão de passar lá em Aparecida de Goiânia. Um abraço para o meu amigo Silvano lá. E eu fiz questão mesmo, com o horário apertado, eu passei lá na porta da casa dele, era pertinho. Entrei, ele me convidou, tomei um café e eu pude lhe testificar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida.
né? Porque às vezes as pessoas vêm e se perguntam como, de onde, como que faz. E eu pude ali falar para ele assim, e ele é cristão, né? Eu pude falar assim para ele, isso aqui é só fé, é só dependência de Deus, né? Naturalmente, pagar uma parcela que eu pago é impossível, né? Mas pela fé e por depender do Senhor, nós estamos vivendo esse momento, né? Então, é assim que funciona, né, pastor? É a fé e Deus vamos... E uma coisa importante, eu quero frisar, o tempo está acabando aqui, mas eu preciso falar. Eu me lembro que há esse tempo agora você estava me dando um testemunho onde muitos estavam reclamando de fretes e de valores, de dízimo e tudo. Toda hora. E você trabalhando, prosperando e não ficava... com a necessidade, né, pastor? E isso eu já falo, né? Já tenho esse entendimento há um tempo, né? Desde quando o diesel ali, aquela primeira crise, eu já trabalhava, né, com frete. E o diesel aumentou, então a gente sempre vê pessoas insatisfeitas, pessoas reclamando porque o diesel, e eu sempre falei até no canal, falei, olha, não é desmerecendo nada nem ninguém, mas eu acredito que se o diesel chegar a R$10 o litro, eu vou estar trabalhando do mesmo jeito, porque eu não estou esperando no preço do diesel, não estou esperando no governo, estou esperando em Deus, né? Então isso é muito importante frisar mesmo, porque a minha dependência não está no que eu vejo. Ontem, esse rapaz lá, o Silvano, falou, tá devagar, tá assim, tá desse jeito. Aí eu converso com outro, tem um grupo, tá fraco, não tá tendo serviço. E eu com todos esses compromissos, né, com essa pegada aí, a minha dependência é no Senhor. Às vezes eu fico 6 meses sem saber quanto que é o preço do diesel. Eu só chego e encho o tanque pra mim. Eu não olho nem na bomba. Eu quero saber que eu tenho que viajar. Então, assim, isso envolve uma questão de entendimento, da provisão do Senhor, né? De fé. Da gratidão. Da gratidão a Deus, né? Não murmurar, não reclamar, porque, infelizmente, também muitas pessoas, mesmo estando bom, elas não sabem reconhecer a bondade de Deus. Elas não conseguem enxergar as coisas boas, né? Então, eu tenho isso no meu coração, essa gratidão a Deus e essa convicção de que o Senhor, Ele é conosco, né? Na nossa vida, que Ele vai prover, que Ele vai abençoar, e se não prover também, Ele continua sendo Deus, né? Ele sabe o que Ele tem para nós, então, mas a gente precisa ter essa convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Eu aprendi a descansar o meu coração. Como é bom ouvir vocês. Nós temos aqui história para essa e para outra matéria de podcast, mas o nosso tempo finish, acabou. Né, Tia Elda, é um prazer te ouvir, Jota, é um prazer, uma alegria. Estava com muito empenho no meu coração em trazer vocês aqui e hoje eu consegui. Né? Já está aberto um novo convite, assim quiser voltar. Mas se eu não perguntei, se nós não abordamos algo que vocês queriam falar, essa câmara aqui é de vocês. Fique à vontade para falar algo que vocês queiram. Se não, escolha um entre vocês e faça a oração nos abençoando. Eu quero falar só mais um pouquinho. Fique à Nós vontade. somos totalmente movidos pela fé. Amém. Porque eu creio na palavra de Deus, porque ela é verdadeira e viva, né? Então, onde a gente colocar a planta dos nossos pés, o Senhor é conosco e Ele vai superabundar. Eu tenho essa certeza. E igual o Juliano fala, até no comércio mesmo, alguns estão reclamando, mas eu oro, cada cliente que chega na minha loja é o Senhor que enviou. Então eu não dependo de como está o comércio, eu dependo do Senhor. E é Ele quem traz cada cliente para mim, inclusive quero já agradecer as minhas clientes, né, minhas gatinhas. E a gente tem o Senhor, né, Jesus, que faz por nós, né, que é assim, tudo de nós, tudo em nós, tudo é o Senhor. E quero dizer também, meu pastor, que aqui nessa terra, quem nos impulsiona a subir cada degrau, cada dia é o Senhor. Glória a Deus. O Senhor é, assim, a nossa referência, o nosso exemplo, o que fala só vai e sempre está conosco nas alegrias, nas dificuldades. Muita gratidão à vida do Senhor, da pastora Estela, pelo carinho, pelo apoio de sempre, pelo incentivo. E a gente ama a sua vida, meu pastor, amém, da nossa pastora e da nossa família Fé e Milagres, né? A gente está aqui, Fé e Milagres, para servir vocês no que vocês precisarem. Obrigado, Tiago. Fico muito emocionado.
por suas palavras, meu Jota, e que Deus abençoe. Eu amo vocês, e um de vocês ore por nós e nos abençoa para a gente encerrar mais essa edição do nosso podcast Fé e Milagres. Amém, meu pastor. Só dizer aqui para você que é casado, que tem a sua família, não desista jamais, né, da sua família. Coloque Deus no centro, né? Chame Jesus para ser o centro, né, de todas as coisas, que Ele tem recurso para todas as coisas. Independente da situação que está o seu casamento hoje, não desista. Apenas convide o Senhor Jesus para fazer parte e obedeça a direção dele, que eu tenho certeza que, assim como a gente pôde, né, expressar aqui a nossa alegria na nossa família, nos nossos filhos, a provisão, a bênção, a graça do Senhor sobre nós, eu tenho certeza que Ele pode fazer na vida de cada um, né, de cada casal, de cada família, mas nós precisamos abrir o nosso coração. É preciso abrir o coração, né? O Senhor diz: eis que estou à porta e bato, que Ele quer abrir. Então abre o seu coração e deixe Jesus fazer, né? Amém. Amém? Amém. Então vamos orar, né? Agradecer. Senhor, meu Deus, soberano Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, por este momento tão especial. Obrigado, Senhor, por nos conduzir. Obrigado por estar entre nós aqui, Senhor. Meu Deus, eu glorifico o Teu nome, Senhor, por essa oportunidade. Eu quero te pedir agora, Senhor, que cada pessoa, Senhor, que estiver vendo esse podcast, que está assistindo, meu Deus, ele possa ser edificado, Senhor, pelos testemunhos, pelas palavras. Meu Deus, que cada pessoa venha abrir o seu coração, ó Pai, e que o Senhor possa fazer morada, Senhor, que essa pessoa possa aceitar, ó Pai, o chamado que o Senhor tem para a vida dela, aceitar as mudanças, ó Pai. E nós sabemos, ó Deus, que os propósitos que o Senhor tem para nós são propósitos de bem e não propósitos de mal, Senhor. Que o Senhor tem alegria para nós, Senhor. Que a alegria que nós estamos vivendo na nossa casa, na nossa família, seja abundante, Senhor, na vida de todas as pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória E assim a Deus. nós encerramos mais esta edição do podcast da Igreja Evangélica Fé e Milagres. Estamos situados na Rua Ouro Preto 715, no bairro Santo Antônio, Patos de Minas, Minas Gerais, Brasil. Se você não é inscrito, inscreva e venha nos fazer uma visita. Entrevistado de hoje, diaconisa Tia Eda e diácono JJ. Deus abençoe. Ó, Amém, um beijo. pastor. Eu amo Beijo. vocês. Amém. Nós também Muito obrigado. amamos a sua vida. Deus abençoe. Amém.